Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 291. Lorde Kawakaze, você está aqui de novo? Chata disse enquanto olhava para cima e via Kawakaze aparecer no escritório do Hokage usando a técnica do deus voador do trovão. Ah, Tsunade ainda está ocupada com alguma coisa, gaguejou Kawakaze, incapaz de inventar uma desculpa convincente. Ele certamente não podia admitir que tinha sido envolvido nisso de novo. Resignado, sentou-se à mesa com uma expressão desamparada. Ah, Chata respondeu, optando por não insistir mais. Ele conhecia Tsunade muito bem e duvidava que ela estivesse realmente ocupada. Preguiça era sua marca registrada, e Kawakaze provavelmente fora forçado a essa situação. Suprimindo um sorriso, Chata voltou a trabalhar nos documentos. O tempo passou rápido e no final do dia, Kawakaze voltou para casa parecendo completamente esgotado. Cunhada, onde está Tsunade? Kawakaze perguntou, olhando ao redor da casa quando não a viu. Ela provavelmente está na casa de apostas, respondeu Nayuki, supondo que Tsunade tivesse ido embora sem dizer uma palavra. Ela está se divertindo enquanto eu a protejo, Kawakaze murmurou baixinho, frustrado, mas resignado. Você só pode mimar sua própria esposa, pensou. O que você disse? Nayuki perguntou, sem entender as palavras. Nada. Vou procurá-la e trazê-la para o jantar, disse Kawakaze. Ele sentiu a marca da técnica do deus voador do trovão no corpo de Tsunade e desapareceu num piscar de olhos. Grande, grande, grande. A voz alta de Tsunade cumprimentou Kawakaze antes que ele pudesse observar o ambiente. Ele focou o olhar e viu o copo de dados sendo aberto, revelando um pequeno número. Sem surpresa, Tsunade havia perdido novamente. Como eu perdi de novo? Tsunade resmungou, coçando a cabeça, frustrada. Você já ganhou? Perguntou Kawakaze, rindo silenciosamente do otimismo equivocado dela. Tsunade realmente não tinha uma percepção clara de sua sorte no jogo. Chegou bem na hora. Me ajude a apostar algumas vezes, disse Tsunade, finalmente notando Kawakaze. Ela rapidamente o puxou para perto e o sentou ao seu lado. Qual o sentido de continuar jogando? Vamos para casa comer, disse Kawakaze, olhando para a pequena pilha de fichas deixada na frente de Tsunade. Apesar das palavras, ele fez uma aposta mesmo assim. Só mais um pouquinho, respondeu Tsunade, concentrada apenas no copo de dados. Ela nem olhou para Kawakaze. Você também não está bem. A sorte dele não foi melhor e ele perdeu imediatamente. Que bom que perdi. Vamos para casa, disse Kawakaze, levantando-se após a rodada. Tsunade já estava sem fichas. Certo, concordou Tsunade relutante. Volto amanhã para reconquistá-lo. Kawakaze fez uma pausa. Algo não parecia certo em suas palavras. Amanhã? Ele perguntou, parando no meio do caminho e olhando para Tsunade com desconfiança. Não, quero dizer, quando eu tiver tempo livre. Quando eu tiver tempo livre. Tsunade rapidamente voltou atrás, percebendo que havia revelado suas verdadeiras intenções sem querer. Sério? Kawakaze observou sua expressão sincera, hesitando um pouco, mas ficando mais cauteloso. Ele silenciosamente decidiu não concordar com nada amanhã. Sim. Você não disse que ia jantar em casa? Estou com fome, disse Tsunade, mudando de assunto suavemente e instando Kawakaze a ir embora. Ok, vamos jantar em casa, disse Kawakaze, encerrando o assunto por enquanto. Ele ainda se importava com ela e não insistiu. Quando os dois voltaram para casa, todos os outros já estavam lá esperando o jantar. E então? Você ganhou? Nayuki perguntou a Tsunade com um sorriso. Esqueça. A sorte do Kawakaze é muito ruim, respondeu Tsunade, evitando mencionar sua própria sorte. Haha, Kawakaze riu da falta de vergonha dela. Decidido a tentar a sorte, ele próprio jogou uma partida, só para acabar sendo culpado pelo resultado. Do que você está rindo? Você não perdeu tudo? Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante, falando com justa indignação. Tudo bem, fui eu, admitiu Kawakaze, sem vontade de discutir mais. Mulheres realmente não fazem sentido, pensou consigo mesmo. Certo, vocês dois comam, interrompeu Sakumo. Ele não conseguia se convencer a apoiar o vício de Tsunade em apostas. Se havia vitórias e derrotas, ele entendia, mas perder o tempo todo parecia inútil. O grupo sentou-se para jantar e terminou a refeição. Conversaram um pouco antes de se dispersarem. O clima familiar permaneceu tão caloroso e animado como sempre. Tsunade era relativamente confiável na maioria dos aspectos. Naquela noite, porém, ela surpreendeu Kawakaze ao experimentar algumas posições novas, posições que ele já havia mencionado, mas nunca esperava que elas adotasse. Apesar de serem um casal antigo, ela ainda corou ao tomar a iniciativa, disposta a correr riscos para manter as coisas novas. Depois disso, Kawakaze abraçou Tsunade contente. Como você consegue inventar uma coisa dessas? Suspirou Tsunade, lançando-lhe um olhar de desgosto fingido. Kawakaze, você é um homem sem vergonha. Ambos coraram ao refletir sobre a experiência. Certamente fora algo inédito. Não é minha culpa que você seja bonito demais, retrucou Kawakaze, recusando-se a admitir que havia pegado a ideia de filmes de romance que tinha visto. Hehe, então você está me culpando? Tsunade o encarou com um tom provocador. Ela mesma não era do tipo que se comportava de forma tão impulsiva. Não tem nada a ver com você, disse Kawakaze, puxando-a para mais perto. Suas mãos se moviam contra o corpo dela com uma intimidade casual. Chega, vá dormir, murmurou Tsunade, puxando as cobertas sobre si para encerrar a conversa, com as bochechas ainda coradas de vergonha.
Certo, vá dormir. Kawakaze dobrou as pontas da colcha, e os dois adormeceram nos braços um do outro. Quando se tratava de confiança, Tsunade tinha um pouco, mas não muito. Na manhã seguinte, Tsunade usou todos os truques possíveis. Agiu como se estivesse mimada, fazendo tudo o que conseguia pensar. Esqueceu-se completamente de que havia concordado com aquilo no dia anterior, demonstrando perfeitamente o que significava morrer em negação. Por mais que Kawakaze argumentasse, ela teimosamente insistia que nunca havia concordado com nada. Apenas o som de sua respiração baixa e áspera marcava sua resistência final. Após o exercício matinal, Kawakaze finalmente cedeu à sua tirania. Espere só, disse Kawakaze com raiva enquanto se vestia e saía furioso para o escritório do Hokage, sem nem parar para tomar café da manhã. Não importa o quão inteligente você seja, você não pode escapar de mim, disse Tsunade com orgulho, fechando o punho em triunfo. Depois do exercício, Tsunade, sentindo um pouco de calor, apenas cobriu a barriga com o cobertor antes de se virar e adormecer novamente. Nos dias que se seguiram, o processo pode ter variado, mas o resultado foi sempre o mesmo. A carreira de substituto de Kawakaze continuou sem interrupção. Não importava o quanto ele resistisse, Tsunade sempre encontrava um jeito de fazê-lo trabalhar obedientemente. Sua posição na família era evidente para todos, o que lhe rendeu o apelido de dominado. Depois de algum tempo, Kawakaze pareceu aceitar seu destino. Certa manhã, ele não discutiu com Tsunade. Quando chegou a hora, levantou-se como de costume. Aonde você vai? Perguntou Tsunade, um pouco surpresa. Ela esperava que ele lutasse. Você não sabe para onde estou indo? Respondeu Kawakaze, lançando-lhe um olhar de desdém. Ela sabia muito bem, mas perguntou mesmo assim. Você está bem consciente de si hoje. Tsunade bufou, sem demonstrar nenhum sinal de desculpas. Existe realmente uma diferença entre ter autoconsciência e não ter? Perguntou Kawakaze, provocando uma risada calorosa de Tsunade. Tchau, durma bem, disse Kawakaze enquanto terminava de fazer as malas, lançou um comentário para ela e saiu de casa. A essa altura, Tsunade já havia abraçado plenamente seu papel de gerente sem interferências. Todos os dias, ela jogava, ia às compras ou, ocasionalmente, se juntava a Orochimaru no laboratório para pesquisas. Ela levava uma vida despreocupada, na verdade, até melhor que a de Kawakaze. Capítulo 292. Com o passar dos dias, a barriga de Tsunade foi aumentando. Kawakaze havia se adaptado à mesma rotina todos os dias. Embora monótona, não era desagradável. Quando chegasse em casa e visse Tsunade com a barriga crescendo, todas as suas preocupações desapareceriam. Hoje era o segundo aniversário de Kakashi, e todos se reuniram cedo para comemorar. Um grande grupo de amigos havia sido convidado, e Sakuma havia tirado a manhã de folga do trabalho. Embora ainda fosse cedo, o clã Ataque já estava fervilhando de atividades. A família Shinkui estava presente, como esperado. Eles eram futuros sogros. O pai de Gai, Dui, também havia chegado com a esposa e os filhos. Olhando para a barriga ligeiramente arredondada, Gai teve a impressão de que ganharia um irmãozinho ou uma irmãzinha. Vendo isso, Kawakaze não pôde deixar de se perguntar. Se na história original, Gai tivesse um irmão mais novo, será que os dois chutando Madara juntos teriam sido suficientes para acabar com tudo? A ideia o divertiu tanto que ele caiu na gargalhada. Do que você está rindo? Tsunade lhe deu uma cotovelada gentil. Nada, só estou feliz hoje, respondeu Kawakaze, guardando a piada para si. Era uma que só ele entenderia. Entendo, disse Tsunade, achando a explicação razoável. Ela não insistiu. Orochimaru, temos que trabalhar duro, provocou Jiraiya enquanto ele e Orochimaru brincavam. Perto dali, Maki estava sorrindo. Cuide da sua vida, não precisa se preocupar comigo, respondeu Orochimaru, curvando a boca levemente enquanto acariciava a barriga de Pakura. Tem tanta gente aqui, disse Pakura, envergonhada, enquanto dava um tapa na mão de Orochimaru. Seu sorriso continha alegria e um toque de afeição maternal. De jeito nenhum, Pakura está grávida. Jiraiya exclamou em choque, percebendo que talvez estivesse atrasado no progresso. É só algo que aconteceu recentemente, disse Orochimaru com um ar casual de superioridade, sem oferecer mais explicações. Merda. Jiraiya xingou baixinho antes de se virar para Maki. Esposa, precisamos acelerar as coisas quando voltarmos. Seria a posição dele ou algo mais? Não deveria ser assim, pensou consigo mesmo. O que houve? Podemos conversar sobre isso quando voltarmos, não é? Maki, embora acostumada com a falta de vergonha de Jiraiya, corou de vergonha. Ok, Jiraiya assentiu, e todos começaram a rir. Fugaku, quando você vai se casar com Mikoto? Kawakaze perguntou, olhando para Fugaku, que estava relativamente quieto. Eu? Respondeu Fugaku. Sem pressa, daqui a alguns anos. Ele olhou para Mikoto e gentilmente pegou sua mão. É isso mesmo, vocês dois têm bastante tempo, provocou Kawakaze, fazendo Mikoto corar levemente. Haha. Não exatamente, acrescentou Fugaku, ainda não estamos prontos. Ele estava sendo sincero. Mikoto ainda não tinha 18 anos e ainda era um pouco cedo para se casar. Como estão as coisas com o casamento entre o seu clã Uchiha e o clã Yuki? Perguntou Orochimaru. Seu interesse mais focado na união dos dois clãs com a Kekkei Genkai do que na vida pessoal de Fugaku. Está indo bem. Já são 3 pares, respondeu Fugaku, claramente atento ao assunto e ciente dos casais envolvidos. Isso é bom, mas me pergunto se haverá algum descendente que possa herdar ambos os Kekkei Genkai, disse Orochimaru sem rodeios, sem perder tempo com gentilezas. É difícil dizer. Despertar a liberação de gelo não é fácil, admitiu Fugaku. E nem todo Uchiha desperta o Sharingan. Combinando os dois, as chances são provavelmente muito baixas. Se eles tiverem filhos assim, vamos nos concentrar em treiná-los.
Se não, tudo bem também, disse Fugaku. Ainda temos muito tempo pela frente, interrompeu Tsunade com um tom relaxado. Ela ressaltou que Konoha não tinha escassez de gênios. Mesmo uma criança com Sharingan e liberação de gelo não necessariamente se destacaria em uma vila repleta de talentos. Além disso, ela continuou, enquanto houver mais uniões ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, haverá uma criança que herdará tanto o Sharingan quanto o Kekkei Genkai de liberação de gelo. Tsunade está certa. Ainda há tempo. Isso não é algo que pode ser alcançado da noite para o dia, concordou Jiraiya, entendendo onde estava o foco de Orochimaru. Se tal criança existir, primeiro reservarei um discípulo para mim, disse Orochimaru com um toque de humor. Nesse momento, talvez eu precise da ajuda de Fugaku. Fugaku sorriu, respondendo educadamente: não há necessidade disso. Seria uma grande honra para alguém se tornar discípulo do Senhor Orochimaru. Fugaku, você deveria ter mais cuidado, provocou Kawakaze. Eu não gostaria que a criança acabasse cortada em pedaços pelo Orochimaru. Orochimaru lançou um olhar furioso para Kawakaze. Vou te fatiar. Seu tom era de falsa seriedade, mas até ele achou a acusação exagerada. No máximo, ele poderia tirar um pouco de sangue, não cortar alguém em pedaços. Haha, a piada de Kawakaze aliviou o clima e a atmosfera ficou animada novamente. Um por um, os velhos amigos começaram a provocar e a expor os defeitos uns dos outros, enchendo o salão de risadas constantes. A brincadeira só cessou quando Sakumo se aproximou para reunir todos e mandou que se sentassem. Kakashi era o centro das atenções hoje. Vestindo uma camisa nova e com o cabelo penteado para trás, ele estava impecável para o seu aniversário. Kakashi, feliz aniversário, disse Kurenai, dando um passo à frente para parabenizá-lo. Ela lhe entregou um presentinho e lhe deu um beijo na bochecha. Obrigado, respondeu Kakashi, inclinando-se para beijá-la de volta quando Naoki o agarrou, parando-o bem a tempo. Tão jovem, ele não podia se dar ao luxo de perder. Haha, essa ação fez os adultos rirem incontrolavelmente, incapazes de conter a diversão. Eu também não tenho nada de bom, disse Dui. Esta é a versão mais recente dos 8 portões internos. É seu presente de aniversário. Ele entregou um pergaminho, cuidadosamente elaborado após sua pesquisa. Dentro, o método de treinamento para o Portão da Morte estava escrito em letras vermelhas. Obrigado, Dui, disse Sakumo, notando que Kakashi ainda estava de mau humor pelo incidente anterior. Ele deu um tapa no filho. Obrigado, tio Dui, ecoou Kakashi, imediatamente pegando o presente com as duas mãos e educadamente expressando sua gratidão. Bem, pratique com o Gai de agora em diante, disse Dui, satisfeito, enquanto se sentava. Gai olhou para Kakashi, cujos olhos se moviam ao redor, imaginando o que ele estaria pensando. Posteriormente, Kakashi recebeu presentes de cada grupo de convidados, e o sorriso em seu rosto nunca desapareceu. Vocês se deram muito trabalho. Vamos comer, disse Sakumo educadamente, convidando todos a começar a refeição. Fazia muito tempo que tantas pessoas não se reuniam. O saque foi aberto e os adultos beberam à vontade, exceto Tsunade e Pakura, que observavam em silêncio, sem tocar em uma gota sequer. Depois que todos comeram e beberam à vontade, chegou a hora da parte final da noite. Um grande bolo de 3 andares foi trazido pelos criados. Vamos cortar o bolo, disse Sakumo, com a fala um pouco arrastada por causa do saquê. Ele abraçou Kakashi e começou a cortar o bolo. Todos receberam um pedaço grande, e os 3 mais novos não se cansaram, pegando mais alguns. Kakashi, Kurenai e Gai foram mais tarde levados por Navaki e seus amigos para brincar, deixando apenas os adultos na sala de jantar para continuar conversando distraidamente. À medida que a noite avançava, a agitação no clã Ataque finalmente chegava ao fim. Depois de se despedir dos convidados, o dia finalmente chegou ao fim. A pedido de Tsunade, Kawakaze lavou-se e foi para o seu quarto. O cheiro de sake nele havia desaparecido consideravelmente. Ainda está no clima? Perguntou Tsunade, deitada na cama em uma pose atraente. Pare com isso, eu não vou concordar, respondeu Kawakaze. Com a barriga grande, ele realmente não ousava cogitar a ideia. Você não acredita em nada do que eu digo? Tsunade fez beicinho e bateu na barriga, fazendo um barulho alto. Seja gentil, Kawakaze disse apressadamente, interrompendo-a. Aquela mulher bruta. Esqueça, eu só estava sendo gentil. Se você quer ser solteiro, isso é problema seu, disse Tsunade, virando-se de costas como se estivesse emburrada. Eu consigo me virar sozinho, respondeu Kawakaze antes de se deitar e adormecer rapidamente. Isso me irrita muito, murmurou Tsunade. Ela estava esperando que Kawakaze a persuadisse, mas ele adormecera. Com um pequeno gesto de desafio, ela lhe deu um chute suave para chamar sua atenção. Capítulo 293. Toque, toque, toque. Entre. Kawakaze nem olhou para cima. Já estava acostumado à intensidade do trabalho, com os dias incrivelmente ocupados. Senhor Kawakaze. A pessoa que entrou foi Ayato Yamanaka. Em geral, suas visitas não eram um bom presságio. O que foi? Fale. Kawakaze coçou a cabeça. A presença de Ayato sempre lhe causava um certo mal-estar. Não que ele não gostasse de Ayato pessoalmente, mas sim dos problemas que ele frequentemente trazia consigo. Tenho informações confiáveis de que o dono da estação de recompensas do submundo aceitou sua recompensa. Ayato mal conseguiu conter o riso ao dar a notícia. Ao ouvi-la pela primeira vez, pensou que seu subordinado devia ter cometido um erro. Kawakaze não era uma pessoa comum. Ele era o novo deus Shinobi. Quem seria ousado, ou tolo, o suficiente para aceitar tal desafio? O que? Chata ficou chocado. Qual guerreiro corajoso, ou imprudente, ousar aceitar a recompensa? Interessante, disse Kawakaze com um sorriso em vez de ficar bravo. Você acha que alguém deveria ser designado para protegê-lo? Perguntou Ayato, hesitante, cumprindo seu dever. Ele sabia, no entanto, que não faria muita diferença. Se alguém capaz de matar Kawakaze chegasse, quem em Konoha poderia detê-lo? Não precisa. Não precisa se preocupar com isso. Kawakaze dispensou a sugestão.
Tenho me sentido bem deprimido ultimamente, então seria legal nos divertirmos um pouco. Ele rejeitou a ideia sem hesitar. Conhecer o suposto bravo guerreiro o intrigou. Posso perguntar quanto vale o Lord Cavacase? Perguntou Chata, curioso. Que quantia levaria alguém a arriscar a vida? O que você quer dizer com quanto eu valho? Cavacase o corrigiu bruscamente. Você quer perguntar quanto vale a minha recompensa? Ele não era um objeto a ser avaliado. Se bem me lembro, são 350 milhões de Ryu, respondeu Ayato com um valor específico, esperando que não fosse vergonhosamente baixo. Nada mal, comentou Cavacase, lembrando-se de que a recompensa de Azuma na obra original era de 35 milhões de Ryu. Ser avaliada em 10 vezes esse valor era, no mínimo, aceitável. É realmente tão alto? Os olhos de Chata brilharam enquanto ele olhava para Cavacase com uma intensidade perturbadora. O que você está olhando? Cavacase retribuiu o olhar feroz. Acha que pode me trocar por dinheiro com essas suas duas habilidades miseráveis? O olhar desse pirralho é tão rude. De jeito nenhum. Eu só estava verificando se você está coberto de ouro. Chata sorriu. Mesmo que lhe emprestassem 2 tripas a mais, ele não ousaria pensar tal coisa. Isso não é ouro, são diamantes, Ayato interrompeu, juntando-se à diversão às custas de Cavacase. Parem com isso, vocês dois. Parem de tirar sarro de mim, avisou Cavacase, com o olhar percorrendo a dupla. Cuidado, senão vou complicar as coisas para vocês dois. Você é um senhor generoso demais para guardar rancor de nós, respondeu Chata com um sorriso destemido. Exatamente. Alguém tão generoso quanto você não nos daria trabalho, acrescentou Ayato com um sorriso irônico. Droga, você não aguenta nem um pouquinho de pressão. Sai daqui, disse Cavacase, rindo sem querer. Os dois homens eram espertos e perspicazes. Sim, senhor. Ayato fez uma reverência exagerada antes de se virar lentamente e ir embora. Lord Cavacase, acho que deveríamos reforçar a segurança na vila, sugeriu Chata com seriedade. Seria ruim se civis se machucassem. Chata levará a sério as palavras anteriores de Ayato. Se alguém ousasse aceitar uma recompensa pela vida de Cavacase, teria que ser formidável. Um ninja daquele calibre causando problemas na vila não era pouca coisa. Bem, vá você cuidar disso, respondeu Cavacase com um aceno de cabeça. A ideia de baixas civis causadas por sua presença o deixou inquieto. Então eu vou explicar primeiro, disse Chata enquanto saía pela porta, deixando momentaneamente de lado suas tarefas atuais. Que cabeça quente, comentou Cavacase balançando a cabeça, rindo enquanto observava a partida apressada de Chata. Menos de meia hora depois, a notícia se espalhou por Konoha. Todos sabiam da existência de uma pessoa que valorizava o dinheiro acima da vida e que estava vindo para matar Cavacase. O incidente rapidamente se tornou o assunto do vilarejo, um dos assuntos favoritos dos moradores depois do jantar. Se alguém não soubesse da notícia, era como se não se importasse com os assuntos vitais da vila. Você ouviu? Tem um homem que não se importa com a morte e está vindo para Konoha para matar o Lord Cavacase. Em um restaurante de churrasco, Unin estava conversando com seu companheiro. Eu ouvi falar disso. Esse cara está cutucando um vespeiro, disse o companheiro dando de ombros, enquanto dava uma grande mordida no churrasco. Quem disse que não é verdade? Acho que o Lord Cavacase não precisa fazer nada. Ele tem habilidades suficientes para querer se infiltrar em Konoha, acrescentou Unin confiantemente, confiando nas defesas da vila. Isso não é exatamente verdade. O ninja de Takigakuri não se infiltrou anos atrás? Seu companheiro discordou, ressaltando que qualquer ninja ousado o suficiente para assumir uma tarefa tão monumental não teria dificuldade para entrar em Konoha. De outra perspectiva, parecia um insulto ao Lord Cavacase. Como alguém tão fraco poderia ousar desafiar Konoha? Você quer dizer aquele que jogou uma shuriken no clone de madeira do Lord I a 800 li de distância? O incidente causou grande comoção na época. Embora fossem jovens na época, ainda se lembravam vividamente. Sim, é isso mesmo. Era o ninja de Takigakuri, confirmou seu companheiro, balançando a cabeça repetidamente. Ele não se lembrava do nome do ninja, apenas que ele era de Takigakuri. Por causa de histórias como essas, parece que Lord Cavacase e Lady Okage até negociaram o retorno da besta com cauda de Takigakuri. É só uma brincadeira, exclamou Jnin. Se o Lord I não tivesse se dado ao trabalho de perseguir o sujeito, esse sujeito estaria vivo? O Jnin não conseguiu conter o riso. As lágrimas quase lhe vieram aos olhos. A 800 li de distância, jogando uma shuriken em um clone de madeira e fugindo imediatamente, era tão absurdo que parecia algo saído de um jogo. Lord I era bondoso, mas Lord Cavacase é difícil de prever. Aquele guerreiro terá que se defender sozinho. Os dois homens conversavam casualmente, sem a menor preocupação, como se estivessem apenas conversando. O assunto divertido até os fez beber mais rápido, aproveitando a conversa enquanto riam. Eu vou primeiro. Do lado de fora da janela, o sol já havia se posto. Cavacase terminou seu trabalho e se despediu de Chata. Bem, tenha cuidado no caminho para casa. Chata achou graça, percebendo que Cavacase não precisava ir andando até sua casa. Que perigo ele poderia encontrar? Haha, quem você acha que está subestimando? Cavacase riu, estalando os dedos antes de desaparecer no ar. Ele reapareceu no dojo em casa, onde Tsunade andava com a barriga de grávida bem visível. Ela não ia mais à casa de jogos e, no máximo, ia às compras com Nayuki. Ah, olha quem voltou, 350 milhões de Ryu. Tsunade disse com um aceno exagerado ao avistar Cavacase. Nayuki, ao lado dela, caiu na gargalhada. Nenhuma das duas havia saído naquele dia. A notícia veio de uma fofoca entre os criados. O que você acha? Seu marido é bem valioso, não é? Cavacase provocou com um sorriso enquanto se aproximava. Haha, tome cuidado quando for dormir hoje à noite. Posso trocá-lo por dinheiro. 350 milhões de Ryu são suficientes para eu recuperar meu dinheiro. Com o apoio de Cavacase, o sorriso de Tsunade ficou ainda mais radiante.
Guarde-o. É só uma questão de perder por mais alguns dias, disse Kawakaze, acenando com a mão e fingindo uma expressão sombria. Se Tsunade realmente vencesse, ele temia que sua vida fosse interrompida. Como você pode dizer isso? Tsunade protestou, dando-lhe alguns tapinhas fingindo insatisfação. Não importava o quão ruim fosse sua sorte, ela deveria pelo menos conseguir vencer 2 partidas com 350 milhões de RY. Acho que Kawakaze está certo, acrescentou Nayuki seriamente. Cunhada. Tsunade repreendeu seu tom doce e encantador. Haha, Kawakaze riu muito de lado. Capítulo 294. O tempo passou rápido. Mais de uma semana havia se passado desde a última vez que Ayato havia relatado a notícia. Os ninjas que patrulhavam a vila não encontraram nenhum indivíduo suspeito e não havia sinais de que a barreira tivesse sido rompida. Muitos acreditavam que o assassino que mirava em Kawakaze já havia desistido. O próprio Kawakaze parecia indiferente. Se isso continuasse, ele temia esquecer completamente a ameaça. A vida em Konogakakure permaneceu inalterada devido à situação. Chefe, uma porção de fígado bovino cru e uma porção de fígado de tamboril, pediu um homem alto, usando uma máscara com pupilas verdes, ao se sentar no restaurante. Já havia passado do horário habitual de refeição e o restaurante estava tranquilo, com apenas alguns clientes espalhados. Certo, só um momento, respondeu o chefe, imperturbável com o pedido peculiar do homem. Ele se orgulhava de ter tudo o que seus clientes precisavam, desde que estivessem em estoque. O homem alto olhou ao redor, notando que não havia ninjas no restaurante usando protetores de testa de Konoha. Ele exalou suavemente, aliviado. Havia exigido um esforço considerável para se infiltrar em Konoha e por enquanto parecia estar seguro. Sua experiência anterior com infiltração lhe foi útil. Sem ela, esta missão teria sido muito mais difícil. Você não parece alguém da aldeia, comentou o chefe, trazendo uma bandeja e puxando conversa. Os negócios estavam parados, e a conversa fiada preenchia o tempo. Bom palpite. Estou aqui em Konoha para ver se há algum negócio que vale a pena, respondeu o homem alto calmamente com a postura firme. Seus olhos verdes, no entanto, permaneceram fixos no chefe, sem piscar e atentos. Se o chefe fizesse qualquer movimento repentino ou incomum, ele estava preparado para agir imediatamente. Ele viera a Konoha para um acordo no valor de 350 milhões de ryu, uma missão que não podia se dar ao luxo de falhar. O constrangimento que passou em Konoha quando jovem era uma cicatriz em seu orgulho, um erro que jurou nunca repetir. Embora projetasse confiança nos outros, ninguém sabia da profunda tristeza e frustração que carregava consigo. Desta vez, ele não vacilaria. Jurou se reerguer de onde caiu. Se não fosse pela necessidade de reparar os danos causados em seu próprio coração pelos erros do passado, ele teria retornado a Konoha muito antes. Décadas se passaram e agora, armado com a maestria da poderosa técnica do medo do rancor da terra, sua força era incomparável. As humilhações de sua juventude não se repetiriam. Nunca mais. Juro. Então você veio na hora certa. Temos muitas oportunidades em Konoha. O chefe falou com orgulho, seu sorriso genuíno e cheio de confiança. Konoha tinha todos os motivos para se gabar. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, havia recebido as maiores reparações, seu poder de combate de ponta era incomparável e seu ambiente interno era harmonioso. Entre as 5 principais vilas ninja, Konoha era incomparável em força, em todos os aspectos. Então aceitarei suas gentis palavras. Com 2 deuses shinobi, Konoha parece mais próspera que as outras vilas. A resposta do homem alto condizia perfeitamente com os sentimentos do chefe, aumentando ainda mais a vaidade do chefe. É isso mesmo. O Lorde Kawakaze até comeu no meu restaurante, acrescentou o chefe com um toque de orgulho. Todos em Konoha sabiam que Kawakaze raramente jantava fora, e os poucos lugares que ele escolhia eram famosos por seu excelente artesanato. No entanto, compartilhar esse fato com um estranho parecia um esforço em vão. Realmente, o Lorde Kawakaze deve ter uma comitiva muito grande quando sai, comentou o homem alto, fingindo curiosidade para sutilmente reunir informações sobre a escolta de Kawakaze. O senhor está brincando. O Lorde Kawakaze não precisa de pompa. Todos em Konoha o conhecem. O chefe balançou a cabeça, olhando para o homem alto com um leve ar de desdém. Mesmo quando ouvi que alguém planejava assassiná-lo há algum tempo, não vi nenhum guarda. Que estrangeiro sem noção, pensou o chefe. Ele nem sabe de algo tão óbvio. Entendo. Eu pensava que pessoas importantes sempre andavam cercadas de outras quando saíam. O homem alto bufou com escárnio, embora uma pontada de satisfação lhe tenha passado pela cabeça. O vazamento de tal informação não o incomodava. Era perfeitamente esperado. Se informações como essa não pudessem ser obtidas, o departamento de inteligência de Konoha poderia muito bem fechar. Kawakaze ataque, você está prestes a pagar o preço pela sua arrogância, ele pensou. Isso é para os outros. O Lorde Kawakaze não é assim, respondeu o chefe. Além disso, não há necessidade. O assassino não ousou aparecer depois de tantos dias. Ele devia estar com muito medo de voltar. O chefe riu baixinho, visivelmente entretido com a ideia. Se percebesse que o homem de quem zombava estava sentado bem na sua frente, talvez não tivesse rido tanto. Aparentemente insatisfeito com a declaração anterior, o chefe acrescentou. Naquela época também houve um tolo que tentou assassinar o Lorde I, mas fugiu envergonhado. Ouvi dizer que ele nem conseguia tocar na bainha da vestimenta do Lorde I. É realmente hilário. Os olhos do homem alto se contraíram involuntariamente ao ouvir essas palavras. A vontade de usar o ninjutsu e mandar aquele chefe imprudente direto para a terra pura o consumia. O insulto o atingiu em cheio, esfregando sal diretamente em suas antigas feridas. Aquela pessoa era mesmo um pouco presunçosa, disse o homem alto, reprimindo a indignação. Ele não podia se dar ao luxo de arriscar tudo por causa de um breve momento de raiva. Ele admitiu, a contragosto, que seu eu mais jovem fora ingênuo.
No entanto, grande parte da culpa recaía sobre os políticos desprezíveis de Takigakure, cujos planos o haviam levado àquele caminho malfadado. A lembrança reacendeu sua fúria e seu olhar endureceu. Chefe, alguém gritou de repente quando um novo cliente entrou na loja. Estou indo, respondeu o chefe em voz alta, apressando-se para atendê-los. Ele realmente precisava agradecer ao cliente por ter vindo. Caso contrário, se a conversa continuasse assim, era duvidoso que sua vida fosse poupada. Quem pode dizer que não é assim? Bom apetite. Estarei ocupado lá. O chefe não disse mais nada para provocar o homem alto. Ok, vou provar sua comida. Apesar da conversa desagradável, o homem alto ainda fingiu ser amigável. Bom apetite. Avise-me se precisar de alguma coisa. O chefe saiu apressadamente após dizer isso, aparentemente com medo de que o novo cliente ficasse impaciente. Ok, vá em frente. O homem alto observou o chefe sair, respirou fundo algumas vezes e pegou seus hashis. Ele terminou rapidamente os 2 pratos modestos. Foi uma sorte para ambos que o chefe não tenha voltado para conversar durante esse tempo. Depois de terminar sua refeição e sentar-se por um tempo, o homem alto se levantou para pagar e ir embora. Volte na próxima vez, gritou o chefe sério. O homem alto nem virou a cabeça, apenas acenando com o braço estendido. Pensou consigo mesmo que aquele restaurante decadente era um lugar para onde ele definitivamente não voltaria. Caminhando pelas ruas de Konoha, o homem alto vagava sem rumo. Parou para observar a pedra do Okage, fitando a cabeça entre os pilares por um longo e contemplativo momento. Ao passar pelo prédio do Okage, lançou alguns olhares distantes, mas não ousou se demorar. Depois de muito tempo, ele escolheu um hotel que parecia relativamente decadente. A loja era realmente decadente, mas o dono tinha um ar de arrogância, como se não se importasse se os hóspedes ficariam ou não. O homem alto não se importou, na verdade ficou satisfeito. Pelo menos o dono não prestaria atenção aos seus movimentos. Decidindo ficar ali antes de começar a trabalhar, ele se hospedou em um quarto simples. Uma vez lá dentro, deitou-se na cama e bateu levemente na têmpora. Matar Kawakaze Atake em Konoha exigia um planejamento meticuloso. Tentar matá-lo em público era irreal. Mesmo que conseguisse dominá-lo, não conseguiria resistir aos muitos ninjas de Konoha. A tarefa urgente era encontrar uma maneira de atraí-lo para fora. Enquanto pensava nisso, um plano claro começou a se formar. Ele criaria uma confusão para atrair Kawakaze. Então, usando força absoluta, arrancaria a cabeça de Kawakaze e reivindicaria a recompensa de 350 milhões de ryu. Pensando no potencial sucesso do seu plano, ele não pôde deixar de sorrir. Capítulo 295. Os dias de Kawakaze são monótonos e repetitivos. Ele está em casa, ou no escritório do Okage. Usando a técnica do deus voador do trovão para viajar de um lado para o outro, ele é como um dragão cuja cabeça está sempre visível, mas cuja cauda nunca é vista. Apesar de muitos dias de investigação, Kakuzu nem sequer o viu. Kawakaze sai de manhã cedo e retorna tarde da noite, mas seus esforços não deram em nada. Kakuzu, agora ansioso, senta-se inquieto em seu quarto de hotel. Isso não pode continuar. Preciso fazer algo a respeito. Com essas palavras, um brilho determinado aparece em seus olhos, como se ele tivesse tomado uma decisão. Enquanto isso, Kawakaze pressionava suavemente a barriga de Tsunade, inclinando-se ocasionalmente para ouvir os movimentos do bebê. Depois de tantos dias, a tentativa de assassinato já havia desaparecido de sua mente há muito tempo. Ele se moveu, ele se moveu. Kawakaze exclamou animadamente, mesmo tendo acabado de receber 2 chutes fortes no rosto. Olha só você, disse Tsunade com um sorriso. Seu corpo havia ficado visivelmente mais roliço desde a gravidez. Você vai dar à luz em alguns meses. Por que não me disse se é menino ou menina? Perguntou Kawakaze enquanto se deitava ao lado dela. Ele já havia feito essa pergunta inúmeras vezes. Não importa se é menino ou menina, ainda é seu filho, respondeu Tsunade, deixando-o novamente em suspense. Ah, vamos lá, me diga logo, disse Kawakaze, fazendo beicinho pela primeira vez, um gesto que fez Tsunade fazer uma leve careta. Pare de fazer papel de ridículo. Devo te contar? Tsunade estremeceu, claramente derrotada. Me conta. Kawakaze sorriu, triunfante. Sua tática incomum parecia funcionar com todos, independentemente do gênero. Se ele soubesse disso antes, poderia ter tentado o mesmo truque antes, mas era inegavelmente um pouco revoltante. Um menino, você vai ter um filho. Não era exatamente um segredo bem guardado. Tsunade estava apenas provocando Kawakaze antes. Ela não se sentia particularmente emocionada em revelá-lo agora. Um filho também está ótimo, respondeu Kawakaze, embora um lampejo de arrependimento tenha passado por seu rosto. Ele realmente queria uma filha. O que? Você está infeliz com isso? Tsunade perguntou, notando sua expressão miserável enquanto ela agarrava sua orelha. Não, não, um filho está ótimo. Kawakaze rapidamente cedeu, sua cabeça balançando sob o aperto de Tsunade. É mais ou menos isso, disse Tsunade, deixando o assunto de lado, pois parecia satisfeita. E o nome? Perguntou Kawakaze, já começando a se preocupar com o nome que daria ao filho. Isso é problema seu. Não vou me envolver, respondeu Tsunade preguiçosamente, passando a responsabilidade de escolher o nome para ele. Então é Yuto. Yuto Atake. Espero que ele tenha uma vida longa, anunciou Kawakaze, escolhendo um nome repleto de seus próprios desejos de felicidades. Ele não se importava se seu filho se tornasse um grande ninja, só queria que ele tivesse uma vida longa e pacífica. Tem um significado bonito, mas não soa muito bem, disse Tsunade, balançando a cabeça em desacordo. Você acabou de dizer que não se envolveria, Kawakaze murmurou baixinho, claramente irritado.
O que você disse? Fale mais alto, disse Tsunade, sem entender suas palavras, mas presumindo que ele estava se dirigindo a ela. Nada. Eu só estava pensando em um nome, respondeu Kawakaze apressadamente, sem ousar se repetir. Depois que Tsunade rejeitou 10 nomes seguidos, Kawakaze finalmente desistiu. Quem se importa com quem inventa um nome? Pensou ele frustrado. Vamos parar por hoje. Ainda temos muito tempo pela frente, disse Kawakaze. Não acho que haja pressa na hora de escolher os nomes. Seu tom era diplomático, principalmente porque tinha medo de levar uma surra. Eu sempre te disse para ler mais, mas você não me ouviu. Você nem consegue pensar em um nome decente, Tsunade repreendeu, completamente alheia à possibilidade de ser parte do problema. Você tem razão, vou ler mais, respondeu Kawakaze. Ele ia retrucar, mas pensou melhor. Como diz o ditado, dê um passo para trás e você encontrará paz, dê um passo para frente e você pode se arrepender. Ele dava muito valor à saúde para discutir. Certo, vá dormir se estiver bem, disse Tsunade enquanto puxava o braço de Kawakaze para baixo do pescoço, acomodava-se em uma posição confortável e fechava os olhos. Ela havia abandonado a ideia de seduzir Kawakaze há muito tempo. O homem estava decidido a permanecer celibatário durante a gravidez e se manteve firme por meses. A julgar por sua expressão determinada, ele provavelmente duraria até o parto sem problemas. Boa noite, disse Kawakaze suavemente, beijando-a no rosto antes de se deitar e adormecer. A noite caiu e toda Konoha ficou em silêncio. Enquanto isso, Kakuzu saiu do quarto na ponta dos pés, pronto para agir. Sem alertar ninguém, ele saiu da pousada e foi para a rua. As ruas desertas estavam mal iluminadas, com apenas algumas luzes dispersas. Uma brisa fresca soprava, agitando suas roupas. Konoha, prepare-se para receber minha surpresa, ele murmurou antes de se movimentar. Ele acelerou pelos telhados, sua figura desaparecendo na escuridão. Não demorou muito para que chegasse ao seu destino. O edifício Okage. Uma escolha de destino adequada. Se algo acontecesse lá, Kawakaze sem dúvida apareceria. No entanto, grandes riscos traziam consigo o potencial de grandes recompensas. Kakuzu ainda conseguia sentir a presença de patrulhas ninjas dentro do prédio, mas todos eles eram Jnin, nenhum deles seria capaz de detê-lo. Kakuzu esperou o momento certo, aguardando a hora certa. Quando as patrulhas passaram, ele entrou silenciosamente no prédio do Okage. Inicialmente ele planejara incendiar um escritório importante, mas por não estar familiarizado com o layout, teve que se contentar com uma sala aleatória. Empilhando materiais combustíveis, ele retirou as etiquetas explosivas que havia trazido e as fixou cuidadosamente. Se sua busca pela arte fosse sobre explosões, ele poderia ter citado: arte é explosão. Mas esse não era seu estilo. Após terminar os preparativos, Kakuzu saiu furtivamente do prédio. Encontrando um canto escondido, ele deu um sorriso de satisfação. Explosão. Ao seu baixo comando, uma explosão ensurdecedora irrompeu do prédio do Okage. Estrondo. Apague o fogo. Há espiões causando problemas. Avise o Lorde Kawakaze. Os ninjas no prédio do Okage se agitaram ao som da explosão, enquanto Kakuzu ria baixinho, sua alegria só aumentando. Observando a fumaça espessa subindo e as chamas bruxuleantes no prédio do Okage, ele permaneceu escondido, escondendo-se ainda mais. Não demorou muito para que o prédio se enchesse de gente. Liderando o grupo estava Kawakaze, e até Tsunade estava com ele, apesar de sua barriga visivelmente grande. Kawakaze não conseguiu recusá-la, caso contrário não a teria deixado vir. Sabia que se arrependeria se o bebê fosse machucado. Lord Okage e Lord Kawakaze começou o capitão de serviço, curvando-se profundamente, o rosto cheio de vergonha. O fogo foi extinto, mas não encontramos o culpado. A culpa é nossa por não termos notado o infiltrado. A situação era inédita. O incêndio no prédio do Okage foi uma humilhação que Konoha nunca havia vivenciado antes, uma grande mancha em sua reputação. Quais são as perdas? Perguntou Kawakaze franzindo a testa. Não era hora de atribuir culpas. O incêndio foi mais intenso na sala de serviço. As perdas estão dentro dos limites aceitáveis, relatou o capitão, com o tom firme apesar do constrangimento. Era evidente que a falta de familiaridade de Kakuzu com o layout do prédio fora uma bênção. Se ele soubesse onde atacar, o dano poderia ter sido catastrófico. Encontrou alguma coisa? A voz de Tsunade cortou o ar, ríspida e autoritária. Ela lançou um olhar penetrante para o capitão, sem deixar espaço para desculpas em seu tom. O capitão visivelmente murchou sob a pressão, com suor frio brotando na testa. Ainda não. O intruso se moveu muito rápido, conseguiu dizer com a voz tensa. Desejava que o chão o engolisse por inteiro. Por que isso tinha que acontecer durante o meu turno? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Ele não é ruim, comentou Kawakaze casualmente, olhando ao redor. Kakuzu, observando de seu esconderijo, instintivamente se agachou. Não queria ser descoberto daquele jeito. O capitão interpretou mal o comentário de Kawakaze como sarcasmo. Abriu a boca para se defender, mas, incapaz de encontrar as palavras, só conseguiu abaixar a cabeça ainda mais, esperando que a aprovação passasse rápido. Incendiar o prédio do Okage. O que você acha que ele queria? Perguntou Tsunade, tocando sua barriga grande, quase como se estivesse falando com a criança lá dentro. Ele não roubou nada e não entrou na sala de Kinjutsu, respondeu Kawakaze, pensativo. Provavelmente queria nos atrair para fora. Para ser mais preciso, ele queria me atrair para fora, acrescentou ele depois de um momento, esfregando o queixo como se estivesse em profunda contemplação. Quer dizer que é direcionado a você? Perguntou Tsunade, mudando de tom ao se lembrar do aviso de recompensa. A situação de repente lhe pareceu surreal. Os dois deixaram o capitão parado desajeitadamente ao lado enquanto continuavam a conversa. Acho que sim, disse Kawakaze.
Seria ridículo fazer todo esse barulho e não ir atrás da recompensa de 350 milhões. Ele deu um sorriso fraco, como se toda aquela provação não o preocupasse muito. Ao ver sua postura calma, o capitão sentiu um leve alívio, embora a vergonha ainda persistisse. Você ainda tem energia para sorrir? Tsunade disparou, encarando Kawakaze. Apresse-se e pegue a pessoa. Se a deixarmos escapar, para onde vai a reputação de Konoha? Ela lançou um olhar penetrante para Kawakaze, claramente irritada com sua indiferença. Minha querida esposa tem razão. Não tem problema agora. Vou te levar para casa primeiro, disse Kawakaze, passando o braço em volta do de Tsunade, pronto para acompanhá-la. Certo, mas lembre-se de me avisar quando pegar a pessoa. Quero ver que tipo de pessoa ousa vir a Konoha e causar problemas, respondeu Tsunade. Com sua barriga grande, era impossível para ela ir pessoalmente atrás do culpado, então ela concordou sem hesitar. No passado, porém, ela não teria deixado isso passar tão facilmente. Não se preocupe. Quando você acordar, nós os teremos capturado, prometeu Kawakaze, confiante. Depois de mandar Tsunade para casa, ele pretendia se concentrar inteiramente em rastrear o culpado. Se as coisas não saíssem como planejado, ele poderia lidar com as consequências mais tarde. Você lidera a equipe na busca. Já volto, Kawakaze instruiu o capitão, dando uma breve ordem antes de se preparar para partir. Sim, respondeu o capitão, dando um suspiro de alívio enquanto enxugava o suor da testa. Lentamente endireitou-se, sentindo finalmente que o pior da crise havia passado. Jurou silenciosamente se redimir e capturar o criminoso. Entretanto, antes que ele pudesse dar ordens aos seus subordinados, um raio aterrorizante de chakra apareceu à distância. O raio se moveu a uma velocidade impressionante, sua luz ofuscante cortando a escuridão. O violento e instável chakra irradiava um poder imenso, e seu ímpeto era avassalador mesmo antes de atingir. Uma forte ventania o cercou, reduzindo tudo em seu caminho a pó. Ficou claro à primeira vista que o poder do raio era catastrófico. A sobrevivência após ser atingido por ele estava longe de ser garantida. Este foi o ataque de Kakuzu, medo do rancor da terra, tiro final. No braço direito de Kakuzu, 3 máscaras, vento, fogo e relâmpago, brilhavam ameaçadoramente. Suas bocas sanguinárias se abriam como se rugissem com poder. O rosto de Kakuzu se contorceu em um sorriso medonho, enquanto ele olhava fixamente para a frente. Se esse ataque pudesse derrotar Kawakaze, seria perfeito. Seu corpo ficou tenso de antecipação enquanto o canhão de chakra disparava em direção ao seu alvo. Senhor Kawakaze, esconda-se rápido. Diante do ataque repentino, não havia tempo para usar a liberação de terra como defesa. Gritos de alarme irromperam dos ninjas, levando Kawakaze na linha de frente a se esquivar. Tsunade, de pé ao lado dele, lançou-lhe um olhar indiferente. Ela não tinha intenção de intervir. Se o bebê se assustasse, de quem seria a culpa? Seu rosto permaneceu inexpressivo, calmo e composto, e sua postura como Kage, inabalável. Enquanto Kawakaze estava lá, ela não sentia medo. Kawakaze não decepcionou. Num instante, seu corpo se iluminou com a energia crepitante de um relâmpago. Antes que alguém pudesse registrar seu movimento, ele já havia agido, movendo-se tão rápido que era impossível acompanhá-lo a olho nu. Tão rápido, murmuraram vários ninjas de Konoha, mal conseguindo capturar o clarão de luz antes que Kawakaze desaparecesse. O ataque iminente era algo impossível de evitar. Se não fosse por Kawakaze, nem mesmo o prédio do Hokage atrás deles teria resistido a tal golpe. Punho esmagador estilo trovão. Kawakaze gritou, seu punho direito imbuído de raios avançando para encontrar de frente o canhão de chakra que se aproximava. Bang! O impacto criou uma explosão ensurdecedora, seguida por uma onda de choque invisível que se espalhou para fora. Os ninjas mais fracos foram forçados a recuar vários passos, enquanto o vento e a areia giravam violentamente, forçando-os a proteger os olhos com as mãos. Apenas Tsunade permaneceu ilesa, seu corpo brilhando com uma aura vermelha de chakra que a protegia da tempestade. Ela observava a cena à sua frente se desenrolar com perfeita clareza. O ninjutsu combinado de 3 atributos de Kakuzu era inegavelmente poderoso. Contra qualquer outro, teria sido uma ameaça significativa. Mas, infelizmente para Kakuzu, seu alvo era Kawakaze, o deus shinobi que havia aperfeiçoado o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Quando a tempestade passou, Kawakaze emergiu do caos, parando não muito longe. Calmamente, ele limpou a poeira das roupas com um penteado impecável. Ele não sofreu ferimentos, absolutamente nada. O modo de chakra de liberação de relâmpagos, capaz de resistir até mesmo a uma bijudama, provou mais uma vez sua força defensiva incomparável. Como isso é possível? O queixo de Kakuzu estava escancarado, tão aberto que cabia uma lâmpada. Ele ficou paralisado, incapaz de processar o que acabará de acontecer. O tiro final era seu ninjutsu individual mais poderoso. Ninguém jamais o havia enfrentado de frente antes. No entanto, ali estava Kawakaze completamente ileso. Naquele momento, a confiança de Kakuzu ruiu. A diferença de poder entre ele e Kawakaze era enorme e imensurável. Isso o lembrou da sensação de desespero que sentiu ao enfrentar a Shirama Senju. Ele era o tolo novamente. Se ele não conseguia nem romper as defesas de Kawakaze, que esperança tinha de derrotá-lo? Seria uma piada? De repente fez sentido porque ninguém se preocupou em reivindicar a recompensa de 350 milhões de ryu. Não que a recompensa não fosse tentadora, era que outros eram mais espertos que ele. Um pensamento o consumia agora. Fugir. Eu tenho que escapar. Kakuzu não hesitou. Virou-se e fugiu. Seu ataque havia revelado sua posição, e os ninjas de Konoha já estavam se aproximando dele. Vá atrás dele. Por que você está me olhando? Tsunade gritou para Kawakaze. Ela sabia que Kakuzu não era nenhum fracote. Se os Jin o perseguissem, talvez não conseguissem detê-lo. Estou indo. Tome cuidado, disse Kawakaze, lançando um olhar para Tsunade. Ela ainda podia recorrer ao poder da besta com cauda se necessário, então ele não estava muito preocupado com ela. Depressa, Tsunade fez um gesto para que ele fosse embora sem preocupações.
Ok. Assim que as palavras saíram de sua boca, Kavakazi desapareceu. Konoha era seu domínio, e com a técnica do deus voador do trovão, suas marcas estavam em todos os cantos. Não havia necessidade de pressa. Se alguém pudesse escapar dele ali, que escrevesse seu nome ao contrário. Kakuzu era rápido, e os ninjas que o perseguiam mal conseguiam mantê-lo à vista. Tudo o que conseguiam distinguir era suas costas recuando à medida que a distância entre eles aumentava. Capitão, ele é muito rápido, o ninja de Konoha gritou para o ninja-chefe. Temos que persegui-lo, mesmo que não consigamos alcançá-lo. Latiu o ninja-chefe, rangendo os dentes e se esforçando para ir mais rápido. Tolos insolentes. Kakuzu rosnou, olhando para trás com fúria. Tudo o que ele queria era recuar em segurança, mas esses perseguidores persistentes estavam muito perto para ele se sentir confortável. Capítulo 297. Liberação de fogo. Enxaqueca cauterizante. Kakuzu formou um selo com as duas mãos enquanto se movia. Atrás dele, um monstro negro surgiu, abrindo a boca para liberar um enorme mar de fogo. Liberação de água, muro de água. Vendo o inferno se aproximando, vários ninjas de Konoha adeptos da liberação de água rapidamente formaram selos, criando uma barreira de água para se protegerem. Embora a liberação de água neutralize a liberação de fogo, o resultado depende da força das técnicas. O poder de Kakuzu superava em muito dos ninjas defensores, e sua parede de água mal deteve o avanço do fogo. O calor intenso evaporou rapidamente a barreira, deixando os ninjas de Konoha expostos e indefesos. O fogo se espalhou rápido demais e a área era vasta demais. Já era tarde demais para escaparem. Fique aqui. Eu vou atrás dele, ouviu-se a voz de Kavakazi, vinda de perto. No momento seguinte, os ninjas se viram fora de perigo. O perigo subitamente desapareceu. Lord Kavakazi, exclamou o capitão com alívio no rosto por terem sobrevivido. Mas essa alegria rapidamente se transformou em vergonha ao perceber o quanto haviam falhado novamente. Não é culpa sua. O oponente é muito forte, disse Kavakazi, poupando o capitão de mais culpa. A situação estava além das suas capacidades. A julgar pelo poder da liberação de fogo, o inimigo claramente tinha pelo menos nível Kage. É incompetência minha, disse o capitão, abaixando a cabeça em remorso. Não conseguia pensar em mais nada para dizer. Não há tempo para sentimentalismos. Vamos voltar, disse Kavakazi, decidindo que não havia muito sentido nisso e deixando o grupo para trás. Sem dizer mais nada, ele continuou sua perseguição. O capitão começou, mas antes que pudesse terminar, Kavakazi já havia desaparecido. Enquanto isso, Kakuzu aproveitou a distração para fugir, desaparecendo em um local desconhecido. Suspiro. Vamos voltar, disse o capitão resignado. Ele liderou o restante da equipe de volta. Com Kavakazi no caso, o resultado já estava claro. Se nem mesmo Kavakazi conseguisse lidar com o oponente, seu envolvimento só resultaria em mais mortes desnecessárias. A vergonha do capitão persistia. Não só não puderam contribuir, como também precisaram que Kavakazi os resgatasse mais uma vez. Capitão, fizemos tudo o que podíamos, disse um dos ninjas, percebendo o mau humor do capitão e tentando confortá-lo. Eles mal escaparam com vida. Quem poderia dizer que eles não deram o melhor de si? É o que você diz, mas começou o capitão, mas logo se conteve. Esqueça. Vamos esperar o retorno do Lord Kavakazi. Ele não queria que seus sentimentos pesassem sobre a equipe, então engoliu o resto de suas palavras. O grupo retornou à cidade em silêncio. A atmosfera era pesada e opressiva. Tentando me perseguir? Que ridículo! Kakuzu murmurou para si mesmo, finalmente relaxando depois de não sentir nenhum perseguidor por um longo tempo. Ele se aproximava dos portões de Konogakakuri e estava determinado a partir, mesmo que tivesse que forçar a saída. Enquanto permanecesse em Konoha, não se sentiria seguro. O arrependimento começou a tomar conta de mim. Por que eu tinha aceitado essa recompensa? Acho que é você que é ridículo, uma voz interrompeu de repente, assustando Kakuzu. Quem é? Kakuzu parou e examinou a área atentamente. Não muito longe, um homem estava casualmente parado em um galho de árvore, de pijama. Seus cabelos prateados brilhavam sob o luar. Era Kavakazi Ataki, a mesma pessoa que Kakuzu estava mirando o tempo todo. As pupilas de Kakuzu se estreitaram ao vê-lo. Ele não tinha a mínima vontade de lutar contra Kavakazi, a menos que fosse absolutamente necessário. Sabia que suas chances de vitória eram praticamente nulas. Seus 350 milhões de RY, disse Kavakazi, dando alguns passos tranquilos em direção a Kakuzu. Kakuzu instintivamente recuou, o medo tomando conta de seus movimentos. Você é o Kakuzu? Perguntou Kavakazi, com o olhar fixo no homem à sua frente. Um sorriso fraco, quase zombeteiro, surgiu no canto da boca. Então era realmente esse caçador de recompensas obcecado por dinheiro que valorizava Ryu mais do que sua própria vida. Você me conhece? Há algum registro meu em Konoha? Perguntou Kakuzu, atônito. Ele não conseguia entender como Kavakazi sabia seu nome. O que Kakuzu não percebeu foi que Kavakazi deixou uma impressão duradoura dele. Na linha do tempo original, Kakuzu era o diretor financeiro da organização Akatsuki, acumulando riqueza incansavelmente, apenas para ter tudo drenado por Conan. As infames etiquetas explosivas de 600 bilhões eram um sonho que Kakuzu jamais poderia realizar. Não há registro disso, respondeu Kavakazi. Mas acho que só você, Kakuzu, amaria tanto dinheiro a ponto de arriscar a vida por ele. O tom de Kavakazi era provocador e com sua força, ele não sentiu pressão ao confrontar Kakuzu. Eu só acredito em dinheiro, retrucou Kakuzu, percebendo o sarcasmo nas palavras de Kavakazi. Se ele acreditasse que poderia vencer, já teria atacado. O dinheiro está aqui na sua frente. Por que você não vem e pega? Provocou Kavakazi, estendendo a mão direita e enganchando o indicador. Com seu pijama casual e comportamento despreocupado, ele exalava arrogância e domínio. Hoje estou disposto a abrir mão da recompensa. Me solte, disse Kakuzu por fim.
Pela primeira vez em sua longa vida, ele recuou abertamente. A humilhação consumia, deixando seu rosto vermelho como fígado de porco. Mesmo contra Shirama Senju, ele só fugira após ser derrotado pelo menos, era assim que justificava para si mesmo. Não, respondeu Kawakaze com uma expressão séria. Agora, não vou deixar você desistir. Seu olhar endureceu enquanto ele pensava. Quanto mais cedo eu terminar isso, mais cedo poderei voltar para Tsunade e dormir. Perder tempo com Kakuzu não tinha graça nenhuma. Sem discussão, perguntou Kakuzu, vendo a postura firme de Kawakaze e percebendo que não havia chance de resolver a situação pacificamente. Ele começou a reunir forças em silêncio. Sem discussão, respondeu Kawakaze categoricamente. Se você não vier, eu vou até você. Kawakaze deu um passo à frente como se quisesse diminuir a distância. Punho tentáculo rosnou Kakuzu, separando o pulso do braço. Fios negros e densos saíram do seu braço e avançaram em direção a Kawakaze com grande velocidade, com as pontas ainda conectadas a ele. Só com esses movimentos você não vai conseguir escapar de mim, comentou Kawakaze. Dando mais um passo à frente, seu corpo foi envolto em um raio. Um golpe aparentemente sem esforço dispersou o ataque de Kakuzu. Num piscar de olhos, a figura de Kawakaze desapareceu. Sopro! Kakuzu tossiu sangue e caiu para frente. Primeiro coração, disse Kawakaze calmamente, sacudindo o sangue da mão. Tosse, tosse. Kakuzu se levantou com dificuldade, respirando com dificuldade. Como você sabe tanto sobre o medo do rancor da terra? Ele sussurrou, suportando a dor. Em apenas uma troca, ele perdeu um coração. Nesse ritmo, ele não duraria mais do que alguns segundos. Não era de se admirar que Kawakaze estivesse tão confiante, suas marcas da técnica do deus voador do trovão estavam por toda parte em Konoha. Se tivessem lutado em outro lugar, Kakuzu poderia ter resistido um pouco mais. Só 5 corações. Você não acha que é o único que sabe disso, acha, disse Kawakaze, com um tom enigmático, mantendo deliberadamente um ar de mistério. Mas na verdade foi somente por conhecer os detalhes da história original que ele teve tal percepção. Você precisa ser assim? Eu posso te pagar, disse Kakuzu, com desespero transparecendo em sua voz. Diante da vida e da morte, a sobrevivência sempre teve prioridade. Kakuzu amava o dinheiro, mas valorizava muito mais a vida. Quanto você pode me pagar? Perguntou Kawakaze, rindo enquanto brincava com ele, aproveitando o momento como um gato brincando com um rato. É tudo seu. Atualmente tenho 925.627.891 RY guardados, disse Kakuzu sem hesitar, colocando tudo na mesa. Não é de se admirar que você seja o diretor financeiro, comentou Kawakaze, divertido. Você até se lembra do valor exato que tem no seu estoque secreto. Kawakaze não se surpreendeu. Depois de tantos anos matando e coletando recompensas, fazia sentido que Kakuzu tivesse acumulado tamanha fortuna. A origem sangrenta do dinheiro não lhe dizia respeito. Apenas prometa que vai me deixar ir, e será tudo seu. Kakuzu insistiu, falando rapidamente ao perceber que Kawakaze não estava mais atacando. O golpe que lhe perfurara o peito havia despedaçado mais do que seu corpo, havia destruído sua vontade de lutar. Ele não tinha intenção de continuar a batalha. Capítulo 298. Você está com ele? Kawakaze perguntou casualmente, mas Kakuzu não respondeu imediatamente. Se ele dissesse que tinha, ainda precisaria pagar? Se ele dissesse que não, como a outra pessoa acreditaria nele? Antes que Kakuzu pudesse responder, Kawakaze falou novamente. É uma quantia impressionante. Kawakaze deu um sorriso satisfeito. Aliás, quem não gosta de dinheiro? Então você está dizendo sim. O rosto de Kakuzu mostrou um lampejo de alegria, e seus nervos tensos começaram a relaxar. Não, você está pensando demais, disse Kawakaze balançando a cabeça, os olhos brilhando de escárnio. Quero seu dinheiro e você. Deixar Kakuzu ir não era uma opção. Tsunade não só nunca o perdoaria, como ele não conseguiria dormir profundamente quando retornasse. Você é muito ganancioso, murmurou Kakuzu, recuando cautelosamente, o rosto tenso de vigilância. A velocidade imprevisível de Kawakaze lhe causou um arrepio na espinha. Ele ainda não conseguia entender como Kawakaze havia aparecido atrás dele. Se outra pessoa tivesse dito isso eu teria aceitado, disse Kawakaze, aproximando-se lentamente, exalando uma forte sensação de pressão. Mas quem é você, Kakuzu, para dizer uma coisa dessas? Eu. Kakuzu começou, mas ficou sem palavras. De fato, ele era o mais ganancioso de todos. Se não fosse pela enorme recompensa, quem ousaria vir a Konoha? Você se rende ou quer que eu te bata? Kawakaze cerrou os punhos, produzindo um som agudo. Cada passo parecia pressionar diretamente o coração de Kakuzu, sua aura se tornando mais opressiva a cada movimento. Para Kakuzu, os raios ao redor de Kawakaze pareciam ainda mais deslumbrantes. Nem pense nisso. Nesse ponto, Kakuzu já havia abandonado qualquer ilusão. Durante a conversa, ele já havia costurado a ferida aberta em seu peito. Não parecia mais uma ameaça à vida. Se conseguisse escapar, sempre encontraria outro coração para substituí-lo. Oá! Com um rugido, 8 enormes tentáculos negros irromperam da parte superior do corpo de Kakuzu, dando-lhe uma aparência horrível e aterrorizante. Que técnica secreta nojenta, comentou Kawakaze, observando os tentáculos negros e retorcidos. No entanto, não demonstrou nenhum sinal de nervosismo. Com um salto leve, ele evitou o alcance de ataque dos tentáculos. Bang! Um poço de meio metro de profundidade apareceu onde Kawakaze estava. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. O ataque errou Kawakaze, exatamente como Kakuzu esperava. Sem hesitar, ele formou selos de mão com ambas as mãos. A máscara de relâmpago em seu ombro lançou uma lança afiada de relâmpago de sua boca. Chegou no instante.
Você está louco para usar a liberação de relâmpago contra mim? Disse Kavakazi ainda no ar, com um leve sorriso de desprezo nos lábios. Quebrar. Um simples soco, igual ao que destruiu o canhão de chakra de Kakuzu, destruiu a lança de liberação de relâmpagos antes mesmo que ela pudesse tocá-lo. Após o soco, Kavakazi desapareceu do campo de visão de Kakuzu. Lembrando-se de seu erro anterior, Kakuzu rapidamente se virou, esperando um ataque por trás. Desculpe, você errou. Vou ficar com o segundo coração. O braço de Kavakazi mergulhou no peito de Kakuzu e então se retraiu enquanto ele se afastava. Outro grande buraco se abriu no peito de Kakuzu. Você pode muito bem me matar. Qual o sentido de me provocar? Kakuzu nem se deu ao trabalho de costurar o ferimento dessa vez, suas emoções estavam quase à flor da pele. Ele nunca havia enfrentado um oponente assim antes, alguém com uma defesa formidável e velocidade imprevisível. Não importava como analisasse a situação, não conseguia pensar em uma maneira de se destacar. Seus anos de experiência em combate, conquistados com muito esforço, de repente pareciam ridiculamente inadequados. Se eu te matar, a quem vou pedir o dinheiro? A voz de Kavakazi tinha um tom de zombaria. São mais de 900 milhões. Naquele momento as ações de Kavakazi o fizeram parecer um vilão. Sua risada era assustadoramente assustadora, perdendo um tempinho por 900 milhões. Tenho certeza de que Tsunade não vai me culpar. Nem sonhe com isso. Mesmo que eu morra, não vou te contar, respondeu Kakuzu com firmeza. Ele não era um tolo ingênuo e não acreditava em uma palavra das bobagens de Kavakazi. Kavakazi só podia ter uma das duas coisas, o dinheiro ou a pessoa. Sério? Kavakazi zombou. Então você pode simplesmente morrer. Esta foi a primeira vez que Kavakazi tomou a iniciativa. Seus movimentos eram rápidos como um raio, seu ímpeto como um trovão. Antes que Kakuzu pudesse reagir, o punho maciço de Kavakazi já estava à sua frente. Kakuzu rapidamente manipulou seus fios negros, formando um grande escudo para bloquear o ataque. Nada de novo, comentou Kavakazi. Depois de várias trocas, ele avaliou completamente a força dos fios negros de Kakuzu. O corpo de Kakuzu foi lançado voando enquanto seu escudo de medo e rancor da terra desmoronava sob o ataque de Kavakazi. Liberação de madeira, técnica da prisão dos 4 pilares. Antes que Kakuzu pudesse atingir o chão, Kavakazi juntou as mãos. Uma enorme prisão de madeira irrompeu da terra, engolfando Kakuzu instantaneamente. Não é tão fácil me pegar. Então, os rumores eram verdadeiros. Kavakazi ataque realmente dominava a liberação de madeira. Kakuzu limpou o sangue do canto da boca e manipulou freneticamente seus fios negros para atacar a prisão de madeira. No entanto, a força da liberação de madeira era muito superior à das árvores comuns. A liberação de madeira do primeiro Hokage era capaz de competir com o Susanoo. Mesmo que a habilidade de Kavakazi fosse insuficiente, ainda estava muito além da capacidade de Kakuzu de quebrá-la. Como seus ataques se mostraram ineficazes, Kakuzu ficou cada vez mais agitado e seu consumo de chakra aumentou. Vou fazer você sofrer um pouco mais, murmurou Kavakazi. À medida que sua energia de chakra continuava, mudanças começaram a tomar forma dentro da gaiola. Espinhos brotavam de cada pedaço de madeira, crescendo lenta, mas continuamente. A amplitude de movimento de Kakuzu diminuía a cada momento, e a menos que algo inesperado acontecesse, ele logo seria empalado pelos espinhos. Eu me pergunto quantos corações você consegue manter assim, disse Kavakazi levemente, suas palavras chegando aos ouvidos de Kakuzu. Não me subestime. Kakuzu retrucou. Liberação da terra, pele de ferro. Abandonando o ataque, Kakuzu passou para a defesa. Após formar um selo de mão, todo seu corpo ficou negro. Essa técnica já o havia permitido suportar a força de incontáveis selos explosivos sem se ferir. Quando os pregos de madeira tocaram Kakuzu, não conseguiram avançar um centímetro. À medida que cresciam, os pregos começaram a rachar. Eles não eram tão resistentes quanto a madeira que formava a prisão. Haha, esse seu movimento não vai me matar, disse Kakuzu, rindo enquanto sua técnica defensiva se mostrava eficaz. Interessante, respondeu Kavakazi. O que você acha dessa jogada? Ele juntou as mãos, e a prisão de madeira começou a se contrair rapidamente. Os espinhos se estilhaçaram contra Kakuzu, e a prisão ficou cada vez menor. Logo, Kakuzu estava completamente cercado, e a pressão intensa o fazia sentir como se seus órgãos internos estivessem sendo esmagados. Não importava quantos corações ele tivesse, ser pulverizado não lhe daria chance alguma de sobrevivência. Por favor, eu não quero morrer ainda, Kakuzu sussurrou. Sob a sombra da morte, ele percebeu que não era tão durão quanto imaginava. Sua voz estava rouca e a humilhação de implorar por misericórdia a um jovem o feria profundamente. Eu estava só brincando, disse Kavakazi. A pressão diminuiu abruptamente e a prisão de madeira parou de se contrair. Eu ainda tenho que levá-lo de volta para ser julgado pela lei de Hokage, acrescentou Kavakazi, caminhando calmamente para frente e segurando a prisão de madeira com uma mão. Kakuzu tentou se mover, mas não havia espaço para se mover. Comporte-se e eu decidirei se você vive ou morre, disse Kavakazi. Com um leve empurrão nos dedos dos pés, Kavakazi disparou para frente. Kakuzu abaixou a cabeça, apático. O predador havia se tornado a presa, e a situação havia se invertido completamente. Capítulo 299. O Lorde Kavakazi ainda não voltou. Você acha que há algo errado? Em frente ao prédio do Hokage, alguns ninjas de Konoha estavam inquietos, olhando para o longe. Bobagem. Como algo pode dar errado com o Lorde Kavakazi? Isso veio de um fã incondicional de Kavakazi, alguém que acreditava firmemente que ninguém no mundo ninja poderia escapar dele. Nem o próprio Kavakazi provavelmente tinha tanta confiança.
Eu só estava falando bobagem, disse o ninja se desculpando, coçando a cabeça, percebendo que seu comentário foi inoportuno. Lord Kavakazi está de volta. Antes que o fã fervoroso pudesse dizer mais alguma coisa, alguém gritou. Uma figura surgiu à distância, correndo em direção ao grupo, carregando um objeto desconhecido. Você decide. Kavakazi arremessou Kakuzu, ainda preso na prisão de madeira, diretamente na frente dos ninjas de Konoha. A estrutura de madeira caiu com um estrondo, e o próprio Kavakazi pousou graciosamente na frente de todos. Então é esse o cara? O capitão deu um passo à frente, dando um leve chute na prisão de madeira. Ele esperava um adversário temível, mas agora encontrou Kakuzu com uma aparência completamente miserável. Bufou Kakuzu. Perdido e humilhado daquela forma, ele se sentia como se estivesse sendo intimidado por um cachorro. Como ele queria se libertar e lutar um contra um. Você está nesse estado e ainda não está convencido? Disparou o capitão, enfurecido com o olhar desafiador de Kakuzu. Ele ainda não havia se esquecido do caos de antes que quase lhe custou a vida. Você não gosta que eu aponte algumas falhas? O capitão levantou o pé, pronto para ensinar a Kakuzu uma lição sobre regras, e a realidade de se curvar quando preso sob o teto de outra pessoa. Certo, não deixe que ele morra com alguns chutes. Leve-o embora e prenda-o, disse Kavakazi, impedindo o capitão de prosseguir com suas ações. Kakuzu já estava com metade da vida. Se ele realmente tivesse sido chutado até a morte, seria um problema menor. Mas explicar sobre o dinheiro perdido para Tsunade seria outra história completamente diferente. Sim, Lord Kavakazi, murmurou o capitão com raiva, abaixando o pé levantado. Eu vou voltar primeiro. Cuidamos do resto amanhã, acrescentou Kavakazi, enrolando o pijama em volta do corpo para se proteger da noite fria de Konoha. Tudo bem. Vamos levá-lo para a prisão da Anbu, respondeu o capitão. Alguém como Kakuzu não poderia ser mantido em uma prisão policial padrão. Somente a prisão da Anbu poderia garantir a paz de espírito de todos. O capitão acenou com a cabeça, sinalizando para 2 subordinados carregarem a prisão de madeira. Ah, e não se esqueça de perguntar a ele sobre os danos ao prédio do Okage, disse Kavakazi com um aceno casual enquanto saía. Sim. O capitão entendeu que um caçador de recompensas como Kakuzu provavelmente possuía bens significativos. No entanto, ele não tinha ideia de quão substanciais esses bens realmente eram. Kavakazi, por sua vez, optou por não entrar em detalhes. O dinheiro pode facilmente influenciar as pessoas, e revelar demais aos outros pode levar a problemas. Deixe-me voltar a dormir, disse Kavakazi, estalando os dedos antes de desaparecer de vista. Mesmo sem usar a liberação de madeira ali, a prisão era segura o suficiente para que Kakuzu não escapasse tão cedo. Confiante em seus preparativos, Kavakazi partiu sem preocupações. O que você está olhando? Você ainda vai ser preso, disse o capitão, dando alguns chutes leves na base da cela de madeira. Ele controlou sua força com cuidado. Matar o próprio Kakuzu só criaria mais problemas. Você merece algum crédito? Kakuzu retrucou com desprezo, suas palavras cheias de ironia. Maldito seja, murmurou o capitão, sua compostura abalada pela resposta ríspida de Kakuzu. Lembranças de sua própria impotência durante o incêndio anterior voltaram à tona. Capitão, não vale a pena. Ele é apenas um prisioneiro, interromperam os 2 subordinados, tentando acalmá-lo. Kakuzu, no entanto, permaneceu tão desafiador como sempre, sem demonstrar intenção de se curvar a ninguém. Isso me deixa tão irritado, murmurou o capitão, respirando fundo algumas vezes para se acalmar. Gradualmente seu humor se estabilizou. Durante o resto da viagem, ele não disse mais nada a Kakuzu. Assim que entregaram Kakuzu à cela da Anbu, os 3 partiram rapidamente. A Anbu cuidaria do resto a partir dali. Enquanto isso, Kavakazi voltou para seu quarto e percebeu que Tsunade ainda estava acordada. Por que você não está dormindo? Ele perguntou enquanto vestia um pijama limpo, depois de ter se sujo um pouco durante a briga. Não consegui dormir enquanto você esteve fora, respondeu Tsunade. Ela não perguntou sobre o destino do assassino. O retorno de Kavakazi falava por si. Agora que voltei, você pode dormir, disse Kavakazi, subindo na cama. Sua mão instintivamente se estendeu para pousar na barriga de Tsunade, redonda e reconfortante. Adivinha quem eu peguei? Ele perguntou, incapaz de resistir a compartilhar. Tsunade, intrigada, inclinou a cabeça. Quem? Seria um ninja da vila? Kavakazi lançou-lhe um olhar que claramente dizia que ela não adivinharia corretamente, o que aguçou ainda mais sua curiosidade. Não, tente de novo, ele provocou, balançando a cabeça. Tsunade ponderou em voz alta antes de suspirar. Você devia ter me contado, não consigo adivinhar. Ela fez um leve beicinho, desistindo. Então eu vou te contar, com toda a bondade do meu coração, disse Kavakazi, com um pequeno sorriso nos lábios. Você se lembra do ninja de Takigakuri que tentou assassinar o vovô? Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Ah, aquele ninja de Takigakuri. Kakuzu, certo? Sim, respondeu Kavakazi, impressionado. Estou surpreso que você se lembre do nome dele. Kavakazi presumiu que Hashirama e Tsunade provavelmente haviam falado sobre ele. Naquela época, o vovô não levou o assassinato a sério, disse Tsunade. Foi o segundo avô que investigou e quis matar Kakuzu como exemplo para os outros. Kavakazi assentiu. A resposta foi inesperada, mas fez sentido. Kakuzu devia sua vida à misericórdia de Hashirama. Se Hashirama não o tivesse impedido, Tobirama teria matado Kakuzu sem hesitar. Entendo, respondeu Kavakazi. Então, com um sorriso irônico, acrescentou. Vou te contar mais uma coisa. O velhote acumulou mais de 900 milhões em ativos. Tanto assim? Os olhos de Tsunade brilharam, brilhando de interesse. Matar é algo lucrativo? Aquele cara arriscaria a vida por dinheiro, explicou Kavakazi. Com a força dele, não é surpresa que ele tenha economizado tanto. Kakuzu de fato havia suportado inúmeras dificuldades por sua riqueza. Ele era tão mesquinho que raramente se permitia comer bem ou se vestir bem, apenas para que isso potencialmente acabasse beneficiando outra pessoa.
Kawakazi não pôde deixar de achar isso irônico. Você já pegou? Perguntou Tsunade, indo direto ao ponto. Kawakazi hesitou antes de admitir. Você ainda não me disse para pegar. Então por que você mencionou isso? Tsunade revirou os olhos, claramente indiferente. Ela não ia se estressar com dinheiro que eles ainda não tinham. Ele está só esperando você perguntar, disse Kawakazi com um sorriso tímido, tentando amenizar as coisas. É apropriado eu ir pedir dinheiro com uma barriga grande? Retrucou Tsunade, ainda preocupada com sua aparência, embora no fundo estivesse apenas evitando o esforço. Não é apropriado, respondeu Kawakazi rapidamente com um tom sério. Então deixo isso com você, declarou Tsunade casualmente. Ela queria o dinheiro, mas não tinha intenção de fazer o trabalho. Certo, deixa comigo, concordou Kawakazi. Vou fazer ele cuspir a cueca. Quem quer a cueca dele? Pode ficar com ela, disse Tsunade, cutucando a testa de Kawakazi com o dedo. Tão grosseiro. É justo pagar pela sua vida, só que dessa vez é um pouco mais caro. Capítulo 300. Vou sair para resolver uns negócios. Continue, disse Kawakazi casualmente. Ele havia planejado visitar Kakuzu à tarde para outra conversa. No entanto, ao chegar ao escritório do Hokage, a visão da mesa o fez parar. A pilha de documentos havia mais que dobrado em comparação com o dia anterior. Sem hesitar, Kawakazi decidiu ir embora. Parte da culpa por toda aquela confusão era de Kakuzu. Os danos causados na noite anterior já haviam sido reportados hoje. Não, eu não consigo lidar com isso sozinho, protestou Chata, intervindo rapidamente para detê-lo. Isso vai me matar. Assuntos realmente sérios, respondeu Kawakazi com um tom dramático. Só vim dizer oi. Você ouviu sobre ontem à noite, não é? Kawakazi revirou os olhos, já pensando em como se desculpar. Ouvi dizer, respondeu Chata. Mas você não pegou o cara? A Anbu não deveria cuidar do interrogatório? Chata ficou perplexo. Não parecia que Kawakazi precisasse se envolver pessoalmente. Ei, você não sabe disso, disse Kawakazi, com o tom ficando sério. Eu peguei, mas ele é um osso duro de roer. Suspeito que seja um espião enviado por outro país, então preciso ir pessoalmente para me tranquilizar. Sua expressão era tão séria que não deixou margem para dúvidas. Se Kakuzu tivesse ouvido, ficaria completamente perplexo. Espião? Desde quando? Eu só queria dinheiro. Entendo. Então você deveria ir e voltar logo, respondeu Chata com suas dúvidas dissipadas. Se se tratava de espionagem estrangeira, era de fato mais crucial do que burocracia. Resignado, ele aceitou o destino de lidar com os documentos sozinho. Ok, até mais, disse Kawakazi com um sorriso. Estalando os dedos, ele desapareceu instantaneamente. Que corredor, murmurou Chata, olhando para as enormes pilhas de papelada. Sua cabeça girava só de olhar. Deixado para trás, Chata só pôde trabalhar, rezando silenciosamente para que Kawakazi retornasse rapidamente. Irmão mais velho, estou aqui, anunciou Kawakazi ao aparecer diretamente no escritório de Sakumo. O que você está fazendo aqui? Você deixou o Chata sozinho no escritório de novo, disse Sakumo, visivelmente descontente. Você não pode continuar a intimidá-lo. O tom de Sakumo era firme, sentindo-se genuinamente ofendido por Chata. Ter Kawakazi como seu superior sem dúvida tornará a vida de Chata difícil. Olha o que você está dizendo. Eu não, protestou Kawakazi, embora sua expressão revelasse alguma culpa. Estou aqui para interrogar o prisioneiro, é um assunto oficial. Seu rosto assumiu um raro tom de vermelho, mas ele se recusou teimosamente a admitir a culpa. Seu foco permaneceu em extrair a fortuna de Kakuzu o mais rápido possível para que pudesse retornar. Pode esquecer. Você pode enganar os outros, mas não finja ser um figurão comigo, respondeu Sakumo categoricamente, sua compreensão de Kawakazi não deixando espaço para desculpas. Não vou mais fazer você perder tempo. Estou indo para a cela, disse Kawakazi, decidindo que era melhor ir embora do que discutir. O prisioneiro acabou de ser levado para a sala de interrogatório. Você pode ir direto para lá, suspirou Sakumo, sabendo que não havia como deter Kawakazi quando ele tivesse um plano. Certo, irmãozão, disse Kawakazi. Sua voz permanecia na sala mesmo depois de desaparecer. Rapidamente, Kawakazi chegou à área de interrogatório. Senhor Kawakazi, vários membros da Anbu cumprimentaram com reverências respeitosas. Onde está o prisioneiro que prendemos ontem à noite? Perguntou Kawakazi, sem perder tempo. Na sala de interrogatório 3, respondeu um dos Anbu, prontamente mostrando-lhe o caminho. Era a primeira vez de Kawakazi na área de interrogatório, e ele demonstrava pouco interesse na tarefa. Se não fosse pela fortuna enorme de Kakuzu, ele nem teria se dado ao trabalho de vir até ali. Murmurou Kawakazi enquanto seguia a Anbu pelo corredor. Ao longo do caminho, gritos estridentes e ocasionais ecoavam atrás das portas, um lembrete sombrio dos métodos severos da Anbu. Está lá, disse o Anbu, parando em frente a um pesado portão de ferro com uma placa acima dizendo Sala de Interrogatório 3. Certo, você pode descer, disse Kawakazi, passando direto pelo portão e entrando na sala. Kakuzu ainda estava confinado na prisão de madeira, parecendo apático e derrotado. Senhor Kawakazi, os dois Anbu designados para interrogar Kakuzu rapidamente se levantaram e se curvaram. Podem ir, deixem comigo, disse Kawakazi, acenando para eles irem embora. Sim, responderam eles, saindo da sala sem hesitar. Bang! A porta de ferro se fechou, deixando Kawakazi e Kakuzu sozinhos na sala de interrogatório. Solte, murmurou Kawakazi, formando um selo com uma mão. A prisão de madeira que cercava Kakuzu começou a se dissolver lentamente. Como se sente? Você não vai morrer ainda, disse Kawakazi, pegando um banquinho e sentando-se bem em frente a Kakuzu. Ele cruzou as pernas e relaxou. Uf!
Se você quer me matar, acabe logo com isso, respondeu Kakuzu com o tom endurecido. Uma noite de reflexão havia restaurado um pouco de sua determinação, como se ele tivesse esquecido os apelos desesperados por misericórdia do dia anterior. Não seja assim, disse Kawakaze com um sorriso fraco. Eu não sou uma pessoa sanguinária. Estou aqui hoje para falar com você sobre um acordo. Seu sorriso permaneceu calmo e inabalável. Kawakaze não esperava que Kakuzu retribuísse, mas não se intimidou com a recepção fria. Que tipo de acordo? Kakuzu perguntou friamente, claramente desinteressado, mas encarando a situação com naturalidade. Você me entrega o dinheiro e eu te deixo ir, explicou Kawakaze casualmente. Até lá, você terá o direito de se gabar de ter lutado contra os 2 deuses Shinobi. Não é uma má história para te ajudar a ganhar mais dinheiro, não é? Kawakaze falou lentamente, gesticulando com as mãos como se estivesse conversando com um velho amigo. Você está pensando grande, retrucou Kakuzu, com a voz carregada de desprezo. Se eu entregar o dinheiro, você vai me matar depois. Pode sonhar. Kakuzu quase riu, a audácia da proposta de Kawakaze alimentando sua raiva. Aquele bastardo claramente pensava que poderia manipulá-lo como uma criança. A palavra de um homem é sua garantia. Entregue o dinheiro e eu o deixarei ir, disse Kawakaze, aproximando-se de Kakuzu. Não sou de quebrar promessas. Sua proximidade repentina assustou Kakuzu. Por mais que tentasse disfarçar, não conseguia negar o medo que sentia de Kawakaze. Eu não acredito em você, gaguejou Kakuzu. Sua relutância não era em se desfazer do dinheiro. Era o medo de perder tanto sua riqueza quanto sua vida. As palavras de Kawakaze soavam sinceras, mas a longa experiência de Kakuzu como conspirador o deixava cauteloso. Então me diga, o que preciso fazer para que você acredite em mim? Perguntou Kawakaze, jogando a bola para Kakuzu. Sua determinação em garantir o dinheiro era inabalável. O quê? Kakuzu foi pego de surpresa, imaginando se tinha ouvido errado. Será que ele, um prisioneiro, estava tendo espaço para negociar? Eu disse, o que eu tenho que fazer para você acreditar em mim? Kawakaze repetiu, seu tom calmo, mas firme. Deixe-me ir primeiro, e eu pago quando estiver seguro, Kakuzu desabafou, aproveitando que considerava a opção mais segura para si. Se Kawakaze concordasse, ele sem dúvida pagaria para evitar mais problemas. Então você pode esperar e morrer, Kawakaze retrucou, sua expressão ficando sombria enquanto ele se levantava para ir embora. Não, espere. Ainda podemos negociar, disse Kakuzu rapidamente, com o pânico transparecendo em sua voz. Diante da possibilidade de perder sua chance de sobrevivência, ele não podia deixá-la escapar. Um sorriso fraco, quase imperceptível, cruzou os lábios de Kawakaze. Ele tinha um profundo conhecimento da natureza humana e sabia exatamente como fazer Kakuzu obedecer. É essa a sua atitude em relação à negociação? Está me achando um idiota? Perguntou Kawakaze, sentando-se novamente com um ar de desgosto. Parecia alguém que não hesitaria em ir embora se as coisas não saíssem como ele queria. Fui rude, disse Kakuzu, forçando-se a manter a compostura. Então vamos recuar um pouco. Acredito que alguém tão poderoso quanto você, o deus Shinobi, não enganaria um ninja errante como eu. Contendo desgosto, Kakuzu propôs um acordo. Eu te dou metade agora e a outra metade quando sairmos de Konoha. No entanto, acrescentou cautelosamente, tem um pedido adicional. Kakuzu observou o rosto de Kawakaze em busca de qualquer reação. Fale, disse Kawakaze, com um tom indiferente sem revelar nada. Encontre alguém para curar meus ferimentos. Depois que sairmos de Konoha, eu te dou a outra metade, propôs Kakuzu com a mente calculando. Se seus ferimentos fossem curados, ele acreditava que conseguiria escapar assim que saíssem de Konoha, contanto que Kawakaze não interviesse. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.